Hoje nós vamos começar com a apresentação da Daiane Carolina Silva, a apresentação dela sobre pensamento sistêmico, pensamento sistêmico aplicado à resolução de wicked problems. Então, Daiane, seja bem-vinda à nossa conferência. Perfeito. Muito obrigada, Roberto. Obrigado você, Daiane. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje enriquecendo ainda mais a nossa conferência. Com certeza. A ideia é a gente ter uma noite um pouco mais sistêmica do que o normal, trazendo para o Brasil esse pensamento, essa ciência tão significante para termos, né, para tempos tão complexos e até mesmo caóticos. Então, prazer estar aqui. Obrigada por me receber. Muito obrigado. Bom, vamos lá. A ideia é fazer uma apresentação rápida, né? Não quero me alongar muito. O tema vai ser problemas complexos no Brasil, né? Na verdade, eu tive bastante dificuldade em coletar qual caso que eu ia trazer para vocês, né? São muitos casos interessantes de aplicação do pensamento sistêmico no Brasil e no mundo hoje, mas eu escolhi exatamente no Brasil pelo contexto histórico, político e econômico que a gente vive nesse momento, né? Então, a ideia foi trazer problemas ligados ao wicked problems, né, ou problemas mal definidos. E o caso em tela de hoje vai ser um projeto que o IC Systems é uma instituição que faz estudos sistêmicos e também promove educação, workshops e educação, né, eles educam e dão curso para as pessoas em pensamento sistêmico e modelagem, né, e eles vieram para o Brasil em 2016 e ficaram por aqui cerca de 4 anos, principalmente o meu professor, que foi um dos meus instrutores no System Innovation Institute de Londres, que é o Karen Palinov, que ficou por um tempo por aqui, cerca de 4 anos, em Brasília, mais especificamente, estudando, né, estudando o Brasil, em contato com tanto pessoas do Congresso, do Poder Legislativo, quanto do Poder Executivo, criando vários workshops, né, com dois objetivos principais, né? Inicialmente, treinar o staff, né, as pessoas tinham o direito de se inscrever para participar dos treinamentos, então, fornecer um treinamento de pensamento sistêmico e modelagem sistêmica para esses funcionários públicos, e, ao mesmo tempo, utilizar o conhecimento da experiência deles para tentar definir o problema, tentar definir os problemas em 4 sistemas principais do Brasil: educação, segurança pública, saúde e questão de inclusão social. Aqui é uma foto do workshop que eles fizeram no TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que também participou ativamente aí do entendimento, do treinamento e do entendimento desses problemas. Então, a ideia, eu vou trazer apenas 3 desses casos, dessa modelagem que eles fizeram, para entender o problema da educação, da saúde e problemas estruturais no Brasil. Tá? Então, eu escolhi esses 3 casos, esses sistemas extremamente relevantes, né, que impactam todos nós. Então, o desafio deles foi falar sobre políticas públicas no Brasil de forma geral. Então, qual foi o contexto? Né, eu peço desculpas, o material está em inglês, né, normalmente ele está em inglês, mas eu vou tentar traduzir aqui, então, que não tem afinidade com a língua inglesa, não se preocupe. Então, qual foi o contexto? Né? Qual o contexto no qual eles chegaram no Brasil para entender a questão da política pública? Bom, inicialmente, como nós bem sabemos, mesmo o Brasil é um dos países que mais cobram impostos, né? Ou seja, é um estado grande que cobra muito imposto da sua população, sobretudo, obviamente, a população classe C, mais carente, classe C para baixo, que é a maior parte da população brasileira, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos maiores países, ali, top 5 dos países que mais oferecem programas sociais através de políticas governamentais, né? Então, é um país que cobra muitas taxas, muito imposto, mas também oferece muitos serviços sociais, né? No entanto, está ali entre os últimos países que oferece boa qualidade de serviços, né? Então, só sabendo disso, a gente já pode perceber que tem aqui algum tipo de problema, né, de anomalia.
né? Então, o que eles, dois problemas principais que eles acharam, né? Primeira questão é do uso não eficiente dos recursos, né? Ou seja, você tem um número de recursos considerável, no entanto, eles não produzem os resultados almejados, né? Há um desencontro entre o investimento público feito e o resultado almejado. Ele não é alcançado, há uma disrupção entre essas duas partes. E, de novo, a questão da pouca conexão entre os programas e o que quer ser alcançado, né? Ou seja, há um nível de planejamento considerável, há verba, no entanto, não chega na ponta, né? Ou se chega, chega de forma muito ineficiente. Então, esse que é o problema macro, problema público das políticas públicas no Brasil. Vamos adentrar mais especificamente agora na questão da educação, né? Problema público da educação. O que eles descobriram, né, entre outras coisas? Bom, primeiro, a grande fragmentação, né? Então, o sistema educacional, as responsabilidades e a administração da educação, ela é dividida em nível federal, estadual e municipal, né? Ou seja, não há ali uma conexão de administração entre essas esferas, então há muitas oportunidades perdidas e os objetivos simplesmente não são alcançados, tá? Então, como vocês podem ver nessa figura que eu trouxe aqui, deixa eu tentar aumentar, né? De forma geral, o governo federal, ele é responsável pelas universidades públicas, o governo estadual é responsável pelo ensino médio e o governo municipal e estadual pelo ensino fundamental 2 e o município pelo ensino fundamental 1. Né? Então, de forma geral, o município cuida do ensino fundamental, o estado do ensino médio e o governo do ensino superior. Né? Então, você não tem essa conexão, as responsabilidades, elas são divididas. Né? Então, por exemplo, o governo federal ele dá a infraestrutura, ele dá os ônibus, ele constrói os prédios, e o governo estadual e municipal entra com recurso humano, entra na contratação, na administração dos recursos. Né? E isso cria vários problemas. Né? Então, vem o governo federal, dá os ônibus, mas não sobra depois dinheiro para contratar os motoristas, para contratar os cobradores, para comprar combustível. Né? Então, o que ocorre? Há uma falta de coordenação na gestão dos recursos. Né? Ou seja, cada um faz a sua parte, só que as partes não se conectam. Ou seja, a administração, ela quase que, a gente fala em sistemas perdida, né? Ou seja, não há uma conexão da gestão para entender de onde o dinheiro sai e se na ponta ele chega para cumprir o objetivo que foi explicitado na política pública inicial. Né? Então, esse problema de coordenação e de conexão é muito grande. Né? De novo, pensando na questão dos sistemas, eles focam nas partes e esquecem do todo. Esquecem de conectar as políticas públicas dos mais diferentes níveis regionais e municipais. Mas, claro, para além disso, o problema não é restringido à educação. Né? Então, as escolas elas são construídas, mas não são ocupadas. Então, você tem o esqueleto do prédio pronto, mas não tem professores, não tem funcionários, não tem um aparelhamento. Né? No caso, por exemplo, de postos de saúde e hospitais, a mesma coisa. Você cria o prédio, mas você não tem as pessoas, você não tem os aparelhos e, portanto, você cria prédios disfuncionais. Né? É apenas como se fosse a estrutura para você falar que foi construída. Né? Então, não há a coordenação entre níveis, cada um faz a sua parte, a partir disso, depois eles não se conversam. Né? Então, não há um comprometimento em se atingir um objetivo específico, né? Da mesma forma, então, a falta de coordenação aqui é muito grande. Né? Então, o que acontece é exatamente isso que a gente falou. O governo federal faz a sua parte e pensa que, bom, já fiz a minha parte, que se vire o Estado, que se vire os municípios. E isso é uma das causas, não unicamente, mas uma das causas principais pelo qual os objetivos eles não são cumpridos no nível da educação brasileira. Né? Não é necessariamente falta de recurso, mas é muito mais a coordenação e como que o planejamento se conecta e consegue entender como está chegando na ponta.
Esse trabalho ele foi feito através de modelagem que a gente chama de System Dynamics, né? Que é um dos métodos, uma das metodologias do pensamento sistêmico, né? Que é quando a gente desce ali na estrutura do sistema, né? A gente trabalha com 3 níveis de análise no pensamento sistêmico, né? A questão dos eventos, né? Como, por exemplo, grandes pandemia, pessoas fora da escola, crianças não indo da escola, todos esses eventos, guerra, tudo isso é análise ao nível do evento, né? Depois tem o que a gente chama de behavior over time, quando a gente começa a entender o comportamento de variáveis ao longo do tempo. E o terceiro nível mais profundo é quando a gente desce ali nas partes mais profundas do sistema para tentar entender quais são a estrutura, quais são as relações das variáveis que estão criando o que a gente está vendo na superfície. Né? Então, aqui eles entenderam muito, tentando entender a questão da cooperação e da coordenação no sistema de educação. Né? Então, eu vou tentar, de forma breve, explicar para vocês aqui a modelagem que foi feita, para tentar entender quais os loops principais que estão levando a esses problemas que a gente está vendo na superfície. Né? Então, com a ajuda de todos os envolvidos, né, da esfera executiva e legislativa, eles chegaram a essa conclusão, que a questão da regulagem, da regulação e do controle. Né? Quanto mais regulação, quanto mais controle, mais acontecia uma coordenação multinível positiva, né? Coordenação multinível de diferentes níveis da esfera pública. Né? Quanto mais a coordenação multinível, mais positivo, né? Mais eficiente é a gestão, mais eficiente é o controle, e mais eficientemente eles conseguem criar um plano consistente. O Plano Nacional de Educação consegue ser mais consistente. Né? Então, a coordenação dessas variáveis é muito importante. Né? Ou seja, quanto mais consistente era o Plano Nacional de Educação, quanto mais eficiente a gestão e controle, de forma mais rápida e mais competente, eles conseguem atingir os objetivos realizados do Plano Nacional de Educação. Né? Então, a gente passa por aqui, poxa, como que atingir de forma competente os objetivos realizados do Plano Nacional de Educação. Né? Então, você começa lá em cima, regulação e controle, né? Como isso impacta na coordenação multinível, como essa coordenação multinível impacta na gestão e no controle eficiente dessas políticas públicas, criando planos mais consistentes. Né? Ou seja, acabou um governo, muda o plano? Não. Né? Qual é a frequência de mudança desse plano? Né? Se você muda de plano de forma muito rápida, antes era um, depois era outro, obviamente que isso vai atrapalhar na realização dos objetivos do Plano Nacional de Educação. Né? Então, eles descobriram, né? Então, veja bem, que quanto mais o controle é eficiente, que é o controle dos recursos, mais transparência. Né? E quanto mais transparência, melhor eles conseguem fazer o controle dos recursos. Quanto mais transparência, menos repercussão negativa na mídia brasileira. Né? E quanto menos a repercussão negativa na mídia brasileira, mais prioridades consistentes os órgãos públicos conseguiam ter. Né? Ao passo que, quanto mais transparência, mais qualidade na educação pública, e quanto mais qualidade na educação pública, menos repercussão negativa. Na verdade, o Karen, ele, conversando comigo, ele deixou claro que a repercussão na mídia das políticas públicas, a repercussão da mídia era uma preocupação muito grande, assim, entre os agentes públicos que participaram dessa modelagem. Né? Então, o que eles tentaram fazer aqui é praticamente uma forma de entender o problema. Né? Ou seja, quais são as variáveis que ajudam com que os objetivos do Plano Nacional de Educação sejam cumpridos. Né? E foi isso que eles descobriram, ou seja, regulação, controle eficiente dos recursos, gestão eficiente dos recursos. Né? Mas descobriram aqui esse problema. Né? Ou seja, quanto mais corrupção, menos gestão eficiente dos recursos, menos controle eficiente. Então, a corrupção é quase como uma barata no pote de cereais. Você coloca ela ali e ela começa a fazer com que todo esse loop comece a ficar negativo. Ou seja, a única variável que começa a migrar todos os lados positivos que ajudam, colaboram para que o plano de educação seja atingido.
é uma coisa bem complexa, obviamente, que isso daqui é apenas algumas variáveis, né? A gente podia ampliar muito mais. Mas, em termos principais, foi isso que eles acharam. Tá? Se tiverem dúvidas, ideias, vão guardando aí e podem me perguntar no final da apresentação. Sistema de saúde. Bom, o Brasil tem os maiores sistemas de saúde do mundo. Top 5, né, do sistema de saúde que mais consegue atingir a população em termos de abrangência. E, como a gente pôde ver na pandemia, foi extremamente essencial, né? E eles conversaram bastante sobre isso, foi antes da pandemia, mas eles acharam alguns problemas, alguns dos quais a gente já conhece, né? Problemas que eles acharam na questão da educação. Problema de planejamento, surpresa para nenhum de nós, problema de coordenação, novamente, né? Ou seja, como que o Estado, o município e o governo federal se coordenam para que a política pública ela chegue na ponta e os objetivos são, de fato, concluídos de forma eficiente. Né? Então, o governo federal dá o que eles têm e não o que é preciso. Né? Ou seja, boa parte da população não consegue ter esse acesso. Né? Então, a questão da demanda e da capacidade são desconhecidos, ou seja, é como se estivesse no meio de uma floresta escura. Né? Não se tem pleno conhecimento da capacidade que o SUS tem e que o governo pode oferecer, e não tem total conhecimento da demanda, porque quanto mais você anda para o interior do Brasil, menos hospitais, menos o SUS e todos os serviços públicos chegam. Então, nem a ideia da real demanda as esferas públicas do Brasil têm sobre a questão da saúde. Né? E, obviamente, uma grande desigualdade e desbalanço nos serviços. Né? Então, quando você chega nas grandes cidades, São Paulo, Rio, Brasília, você consegue ali os melhores serviços públicos ofertados, e conforme você vai indo para o interior, seja dos próprios estados, seja no sentido do centro-oeste da Amazônia, é praticamente inexistente. Né? Então, o que acontece? As pessoas, por exemplo, em Brasília, vão migrando das áreas mais afastadas e vão indo para a cidade, vão indo para o centro das cidades, que é lá onde estão os recursos, é lá onde eles conseguem acesso. Né? E isso cria uma sobrecarga naqueles sistemas que existem nas cidades urbanas, que acabam, com o tempo, se tornando também ineficientes, porque não dão conta da demanda. Né? Então, isso é um problema muito grave no Brasil, ou seja, além da questão da falta de coordenação, da falta de cumprimento de metas, dessa observação se está sendo cumprido ou não, há uma dificuldade muito grande em fazer com que o serviço público chegue em todas as áreas. Então, existem muitas áreas em que o serviço público de educação e de saúde simplesmente não chega. Então, aqui é a questão do modelo referencial, né? Aqui é a qualidade do serviço atual, né, a linha azul. E aqui é onde se quer chegar. Né? Ou seja, se quer chegar a um nível de qualidade muito maior do que existe hoje. Né? Então, eles também fizeram uma modelagem muito interessante para essa parte, que é para entender, né, como que funciona esse mecanismo. Né? Como funciona esse mecanismo que cria o problema e que, ao mesmo tempo, pode criar as soluções. Né? Então, inicialmente, pessoal, eles descobriram esse balance loop. Balance loop a gente chama de... a gente pode chamar também de feedback loop negativo, né? Que ele cria ali um ciclo de relações negativas que criam a estrutura do sistema. E a gente tem tanto feedbacks positivos, com relações positivas, quanto feedbacks negativos. Então, esse B quer dizer balance loop, e esse R quer dizer reinforcing loop, que são relações que se reforçam, né, que cria crescimentos exponenciais. Então, o que eles descobriram aqui no caso da saúde? Eles descobriram simplesmente uma coisa bem paradoxa, né? Que quanto mais colaboração, pessoal, seja ao nível da esfera pública, seja ao nível das pessoas locais, quanto mais colaboração, mais recursos disponíveis, né? Mais recursos disponíveis eles conseguem do serviço público. No entanto, curiosamente, quanto mais o serviço público, né, quanto mais os recursos disponíveis vão crescendo, menos colaboração.
né? É claro que é preciso lembrar aqui que nós não estamos falando, pessoal, de relações lineares, né? Ou seja, quanto mais a variável B, mais a variável C para sempre, né? A gente está falando de relações não lineares, ou seja, quanto mais colaboração, mais recursos disponíveis até um ponto, que a gente chama de turning point, né? Ou seja um ponto ali em que essas relações começam a se inverter, porque elas são não lineares, tá? Então, é muito curioso isso, né? Ou seja, você vai criando um nível de colaboração a nível nacional, regional e municipal cada vez maior, isso vai promovendo uma maior eficiência dos serviços públicos e, com isso, mais recursos disponíveis. No entanto, quando os recursos disponíveis começam a crescer a um dado nível, a colaboração diminui por problemas políticos, tá? Problemas políticos, problemas de desvio, de corrupção, tudo bem? Então, eles descobriram esse loop muito interessante, né? Quanto mais colaboração, mais qualidade do serviço, né? E quanto mais qualidade do serviço, pessoal, mais poder é investido, nas políticas locais, nos políticos locais, né? No entanto, aí entra mais um paradoxo, né? Ou seja, quanto mais poder e dinheiro é investido em políticos locais, menos colaboração. Ou seja, vai se criando uma eficiência, isso vai criando mais recursos, vai criando mais investimento, e conforme esses recursos e investimento vai crescendo, problemas políticos, problemas de corrupção, vai criando esse loop na direção contrária, né, onde a colaboração diminui e a qualidade do serviço também vai diminuindo. Tá? Então, é exatamente isso, né, pessoal? Então, quanto maior a qualidade do serviço, melhor a saúde da população. Quanto maior a saúde da população, mais recursos disponíveis, menos recursos têm que ser alocados para problemas crônicos, doenças crônicas. Vai sendo muito mais investido na questão da prevenção do que no tratamento de problemas, né? E é claro que eles identificaram aqui, na questão do legal contract, a questão da burocracia, né? Ou seja, a burocracia desses investimentos ela é consideravelmente grande, né? Então, quanto maior a burocracia, quanto maior a questão legal dos contratos, mais demora, né? Ou seja, a questão burocrática ela cria um atraso no flow, né? Ou seja, no investimento público para ele chegar na ponta, para ele chegar para que os hospitais e escolas sejam construídas, e essa demora, obviamente, que cria problemas no serviço público, né, pessoal? Porque os problemas do Brasil, eles têm que ser resolvidos para ontem, né? Então, essa demora na chegada do investimento, na chegada do dinheiro, para que finalmente ele possa ser investido e os hospitais, as estruturas e o pessoal ser contratado, essa demora, esse delay, ele também atrapalha muito a qualidade do serviço público. Tá? Então, aqui são as relações que eles acharam, as relações existentes, né? Mas, qual é então, as relações desejadas, né? Se não são as existentes? Bom, principalmente, pessoal, conversando com o pessoal do TCU, do Legislativo, eles descobriram que eles queriam praticamente tornar esses balance loops aqui em loops positivos, né? Então, qual foi alguma das partes da solução que eles encontraram? Primeira questão da transparência, né? Então, quanto mais transparência você tem, maior a qualidade da governança, maior a qualidade dos dados, maior a qualidade da informação. Quanto maior a qualidade da informação e dos dados, quanto mais a qualidade da governança, melhor o contexto, o design e o planejamento das políticas públicas. Tá bom, pessoal? Então, é importante ter na ponta transparência, que gera qualidade de governança, que gera qualidade nos dados, né? Ou seja, política pública que se baseia em dados, onde você consegue entender a demanda, consegue entender quais regiões têm quais demandas específicas, né? Aí, assim, a partir de informação, a partir de dado, você consegue gerar políticas públicas que se adequem à necessidade regional de cada parte do país. Tá? Então, isso é essencial. Então, a questão aqui, né, pessoal, da política pública, né? Então, quanto melhor o design e o planejamento da política pública, mais recursos financeiros, né, mais budget eles conseguem, né? E quanto mais budget eles conseguem, mais recursos disponíveis é possível para os estados e municípios, né? Aqui vocês podem ver esses dois tracinhos,
Isso a gente chama, na modelagem sistêmica, modelagem dinâmica de sistemas, de delay, né? Ou seja, não é imediato, né? Não é assim, você melhora a transparência e melhora a qualidade de governança e de dados imediatamente, né? Existe um tempo para que esses efeitos sejam sentidos, né? Ou seja, até você criar uma maior qualidade de governança, de dados, e melhorar o design do planejamento público, até que isso seja sentido na ponta, né, nos hospitais, nas escolas, na qualidade de serviço que as pessoas têm, existe um tempo, existe uma demora, não é imediato, tá? Então, para a gente entender esses diagramas, né, essa modelagem sistêmica, é importante ter duas coisas em mente, né? Primeiro, que os efeitos, eles têm uma demora, eles não são imediatos, né? Então, quando você aumenta positivamente uma variável com qualidade de governança, até que ela chegue e impacte positivamente na qualidade do planejamento público, isso leva um tempo, né? E a segunda coisa é que a gente está falando de relações não lineares, né? Ou seja, não é assim, quanto mais recursos disponíveis, mais colaboração para sempre. Existe um ponto onde essas relações podem se inverter, tá? Então, é exatamente isso que eles querem, né? Como que você muda essa dinâmica? Como você cria feedback loops positivos para resolver esse problema, esses problemas que a gente enxergou na educação, nesse caso na saúde, né? Então, aqui, por exemplo, né? Quanto maior a qualidade do serviço necessário, né? Quanto maior a qualidade do serviço necessário, mais os serviços públicos não dão conta, né? Ou seja, a partir do momento que você tem cada vez mais pessoas precisando do serviço público em diferentes áreas, mais o serviço público vai ruindo, né? Mais ele vai ficando sobrecarregado, como a gente falou da questão das pessoas do interior migrando para o meio urbano para conseguir esses serviços, menos ele dá conta, pior a qualidade dos serviços, quanto pior a qualidade dos serviços, pior a saúde da população, quanto pior a saúde da população, menos recursos disponíveis, pessoal, tá? Então, a ideia desses diagramas é entender como que essas diferentes variáveis estão relacionadas, e isso aqui é chave, né? Como você entra nessa caixa preta para entender como que essas variáveis se ligam e se relacionam para criar o problema, e a partir dessa compreensão você conseguir agir localmente para que eles sejam resolvidos, né? Então, por exemplo, aqui eles focaram muito na questão da colaboração dos recursos disponíveis, né? Poxa, quais dessas variáveis todas aqui que eu mexo para que todo o loop seja positivamente afetado por isso, né? Então, se a gente melhorar os recursos disponíveis ou colaboração, né? Como que isso vai chegar na ponta aqui de melhorar a saúde da população, né? Como que isso vai fazer com que os serviços fiquem menos sobrecarregados e, portanto, a qualidade aumente. É esse tipo de perguntas que esses mapeamentos / modelagem tentam entender. Qual é a relação das variáveis que estão criando problema? Em qual dessas variáveis que eu mexo para que ela reverbere positivamente em todas as outras? Tá? Foi um estudo muito interessante. É claro que isso aqui é uma explicação, tá bom, pessoal? É um sistema complexo, ele tem aí mais de 100 feedback loops agindo simultaneamente, tanto positivos quanto negativos. Mas quando a gente trabalha com dinâmica de sistema, a gente não quer descobrir todos os feedbacks positivos ou negativos. A gente quer descobrir quais são aqueles feedbacks que mais importam. Tá? Quais são aqueles feedbacks que têm mais força, mais poder para criar a estrutura do sistema e fazer com que a gente chegue aos fenômenos que nós enxergamos todos os dias nos nossos bairros, nas nossas cidades. Tá? E por último, pessoal, o último caso que eu quero dividir com vocês hoje é a questão da inclusão social, né? Como nós bem sabemos, né, isso é um problema do Brasil desde sempre, né? Nós fizemos aí 200 anos, né? Esse ano, 200 anos de Brasil, né? E se você voltar lá para o começo da colônia, ou ainda mais lá para o começo do Império, início do século XIX, você vai ver problemas muito semelhantes do que existem hoje, em porcentagens diferentes, mas de mesma natureza, né? Então, a questão da inclusão social, né? O Brasil tem mais de 25% da sua população em situação de extrema vulnerabilidade. Esses números já estão desatualizados, tá? Pessoal, é muito mais do que 25% hoje, tá? Aumentou em mais de 10% depois da pandemia.
né, de pessoas que não têm acesso aos serviços públicos, nem de qualidade e às vezes nem sequer de má qualidade, ou seja, simplesmente não tem acesso à educação, não tem acesso à questão sanitária, né, não tem esgoto, não tem água encanada, não tem acesso à saúde, nem para prevenir, nem para tratar, né, a questão da segurança, zero, né, quem aqui já viajou para o Centro-Oeste, para a Amazônia, sabe, né, são regiões onde o Estado brasileiro não existe, tá? Os serviços públicos não chegam, tudo bem? E a questão da oportunidade, né? Então, qual era o objetivo que foi traçado na época? Reduzir a desigualdade e reduzir a pobreza em cerca de 10, 15 anos, tá? Foi esse o plano que eles traçaram, né? Então, assim, tem muitos programas públicos, tem muitos programas desenvolvidos para a população, só que eles não conseguem melhorar a vida das pessoas, né? Seja porque a qualidade é baixa, seja porque as pessoas nem sequer chegam a ter acesso a ela. Tá? E aí eles descobriram aqui alguns modelos de falha, né? Como a questão do suporte que as famílias dão para as crianças na escola, né? Ou seja, muitas políticas públicas, pessoal, como o Bolsa Família, que é uma política pública social, uma das mais importantes históricas no Brasil, para que as mães consigam receber o Bolsa Família, ela tem que deixar os filhos na escola e a escola tem que avisar o governo que a presença está lá, que as crianças estão indo, que a presença está contabilizada para que a mãe consiga receber esse auxílio, né? Só que qual é o problema? Como que as crianças vão para uma escola que não existe? Ou para uma escola que está 5, 10, 20 quilômetros de distância, né? Ou quando eles chegam na escola não tem professor, não tem aparelhagem, entende? Então, tem isso, também tem a questão da performance, né? Ou seja, não tem necessariamente um nível de qualidade de performance que é necessário, então a criança vai para a escola quando ela consegue ir, e isso já é o suficiente. Não há um acompanhamento da performance, da qualidade da educação e do ensino dessas crianças, né? Então, muita corrupção, né? Também muita informação falsa sobre o que está sendo ou não alcançado, principalmente em época de eleição. Tenho certeza que todos nós ouvimos muito desses reportes falsos nesses últimos meses. Então, é exatamente isso, né? Existem todos esses problemas, né? Então, muitas crianças fora da escola, ou que estão na escola apenas que não estão em tempo integral, isso cria muita oportunidade para gangues, né? Então, você vê, né, como que essa falta de saúde, falta de educação, falta de acesso público ajuda a criar o problema de segurança, né? Ou seja, se as crianças não estão na escola, se elas estão na rua, elas ficam muito mais suscetíveis a participar de redes, de gangues, de redes criminosas, de serem recrutadas por esses meios, desses crimes organizados. Tá? Basta olhar para o Rio de Janeiro, que seria um ótimo exemplo para isso, né? Entrando na questão entrando em outra questão para além da saúde, né? A questão do crédito, né? Do suporte às pequenas empresas, né? Ou seja, como a gente também pode ver na pandemia, pessoal, muitas pessoas não conseguiram, né, o financiamento, né? Ou seja, o Brasil tem um problema de crédito muito grande, né? Não chega na ponta, quem consegue crédito normalmente são os mais ricos, os mais pobres, as pequenas empresas não conseguem chegar lá, né? Então, para além disso, né, a questão, voltando mais para a questão da educação, a questão do treinamento, né? As pessoas mais pobres. Quanto mais pobre, pessoal, mais difícil do Estado chegar até elas, tá? Menos acesso ele tem aos serviços públicos, tudo bem? Então, a gente tem no Brasil, hoje, já passou de 50 milhões de analfabetos funcionais, né? Pessoas que não conseguem ter um mínimo de entendimento educacional para entender, por exemplo, se uma política pública está sendo ou não atingida, né? O que o político que ela voltou está fazendo, né? Ler bula de remédio é algo realmente assustador, tá? Isso daqui é uma porcentagem muito grande da população, né? Então, assim, menos de 7% das pessoas têm capacidades matemáticas básicas, tá bom, pessoal?
Então, e isso cria muitos problemas em nível do próprio mercado de trabalho, tá? Então, a maior parte dos serviços buscados, por exemplo, para as pessoas de baixa renda, são serviços de construção, de trabalho doméstico, ou seja, serviços que muitas vezes são informais, né, pessoal? A questão da informalidade, né? E a questão da própria resistência familiar, né? A questão de que, bom, eu que sou o seu pai, que sou a sua mãe, eu não tive educação, o seu avô não tive educação, então por que você? Né? Então, eu escuto isso da minha avó, pessoal, há um bom tempo, tá? Ela veio ali da Caatinga, né, na parte da Bahia, e quando ela ia para a escola e tinha que atravessar cerca de 2, 3 quilômetros de estrada de barro, né, ela ia com muito sacrifício e com o tempo ela teve que sair, né, porque o pai dela, assim como o pai do pai dela e o pai do pai do pai dela, ou seja, várias gerações seguidas que não tiveram essa oportunidade, portanto, não entendem qual é o valor da educação e, portanto, tem uma grande dificuldade de entender qual é o valor e significância que isso traria para os filhos deles. Então, esse é um problema estrutural muito grande. Tá? Então, eles descobriram aqui, esse foi um mapeamento, tá? Alguns dos mapeamentos que eles fizeram para tentar entender quais são esses problemas estruturais, né? Ao nível dos negócios, ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível dos mais diferentes serviços públicos que são oferecidos no Brasil hoje, que tem uma quantidade grande, mas uma qualidade baixa e um nível de abrangência também pequeno. Então, pessoal, eles chegaram com esse mapa aqui, né? Que olhando assim de cara ele é incompreensível, mas dá para entender bastante coisa, tá? Então, vou tentar explicar ele de uma forma bem breve para vocês. Então, assim, o que eles descobriram, né? Não, primeiro que quanto maior o nível de educação, quanto maior o nível de saúde, qualidade de saúde, alto nível de saúde e de educação, mais oportunidades formais são criadas na população, tá? Quanto mais oportunidades formais, mais renda formal. Tudo bem, pessoal? Então, quanto mais renda formal, menos cash transfer. Cash transfer quer dizer realmente transferência de dinheiro público, tá? Transferência de dinheiro público. Então, quanto mais transferência de dinheiro público, pessoal, menos vulnerabilidade da população, tá? Menos vulnerabilidade da população. Quanto menos vulnerável a população tá? Em termos socioeconômicos, maior a qualidade de educação. Tá? Então, esse loop aqui é muito importante, né? Ou seja, investimento, quanto mais investimento, menos vulnerabilidade, mais educação, mais oportunidade de renda formal, né? Então, esse loop aqui foi muito essencial para eles descobrirem possíveis soluções, né? Então, nessa parte aqui, esse loop negativo, né, que eles acharam, ou seja, curiosamente, né, mas um paradoxo, ou seja, quanto mais a transferência de dinheiro público, mais eles estavam formando renda informal, né? E quanto mais transferência de dinheiro público e renda informal, menos incentivo para trabalho e estudo. Ou seja, eles descobriram essa anomalia, essa disrupção, que quanto mais, principalmente nas áreas mais de interior, quanto mais transferência pública local para os estados e municípios, mais estava se criando renda informal, e com isso, cada vez menos incentivo para trabalhar e estudar. E quanto menos esse incentivo para trabalhar e estudar, menos educação. Tá? Menos educação. Então, esse loop aqui é extremamente importante, e foi exatamente isso que eles descobriram, né? Ou seja, dada essa compreensão dessas variáveis aqui, ou seja, que elas estão ligadas dessa forma, aonde que a gente mexe? Né? Aonde que a gente mexe para fazer com que esse loop se quebre? Né? Para fazer com que esse investimento público pare de criar essa distorção que desincentiva as pessoas a trabalhar e estudarem. Então, esses mapeamentos, pessoal, eu não vou descrever todos eles para vocês aqui, tá? É muito mais divertido quando a gente está participando da modelagem, tá? Não é simples de entender para pessoas que não estão acostumadas com mapeamento sistêmico, né? Que envolve uma coisa extremamente complicada, que é a relação entre as variáveis, né? Como você mapeia as variáveis, como você entende como elas se relacionam. Mas é esse o objetivo da modelagem de sistemas. Primeiro, você entender como elas estão relacionadas, não todas as variáveis e não todos os feedback loops, mas sim aqueles que são mais importantes, mais significantes, que de forma mais poderosa
impactam nos eventos, nos problemas que nós enxergamos lá na superfície. Tá? Então, eles chegaram à conclusão, pessoal, que eles queriam mexer nessas partes dessa variável aqui, né? Ou seja, na distorção que essa transferência de dinheiro está causando nessa região. Ou seja, ao invés de ajudar as pessoas a ter mais qualidade de educação, mais qualidade de saúde e, portanto, conseguir entrar no mercado de trabalho formal, né? E com o tempo precisar cada vez menos de recurso público, o que estava acontecendo era uma criação de serviço informal e, com isso, o desincentivo das pessoas, principalmente os mais jovens, pessoal, a adquirir altos níveis de educação. Tá? E isso vai muito no loop da educação que a gente estava conversando anteriormente, né? Que é a questão de quanto mais recursos públicos, né, quando a gente estava vendo alguns minutos atrás, quanto mais recursos públicos, né, o nível de colaboração vai caindo. Né? Então, você vai conseguindo aumentar a colaboração e a coordenação, né, nos níveis regionais, isso vai aumentando os recursos disponíveis, mas chega um ponto que os recursos disponíveis começam a aumentar tanto que a colaboração começa a cair. E aí entra a corrupção, né, entra a questão das políticas locais. Tá? Então, assim, eu vou encerrar minha apresentação por aqui. Né? A ideia era exatamente falar sobre isso, né? Como que eles fizeram esse estudo no Brasil, a que tipo de conclusão sobre quais são os problemas que eles chegaram, né? E para isso eles utilizaram tanto dados quanto depoimentos das pessoas que trabalham na área pública de Brasília, o que eles entendiam sobre isso, e depois disso começar a mapear, não todas as variáveis, mas quais são as variáveis mais importantes que a gente entende que está criando esses problemas, como elas estão relacionadas, e se a gente não consegue mexer em todas essas variáveis, né, pessoal, porque é muito difícil, leva muito tempo, quais são essas variáveis mais específicas, mais importantes que a gente consegue mexer para que ela reverbere positivamente em todo esse sistema e comece a virar esse jogo, né? Ou seja, criar serviços de maior qualidade e comecem a ter mais abrangência geográfica, consigam chegar mais nos interiores e que as pessoas não tenham que migrar para cidades urbanas, para cidades maiores, para conseguir acesso a esses serviços e acabar sobrecarregando aquela parte dos serviços que funcionam e, com isso, eles passarem a ser disfuncionais. Né? Então, isso é muito complexo, tá, pessoal? Foi um serviço de 4 anos aqui, que foi feito, com muitos stakeholders envolvidos, para tentar chegar numa solução. Então, foi um estudo muito importante e foi ótimo estar aqui colaborando e dividindo um pouco com vocês sobre essa complexidade, né, sobre sistemas complexos e como que a gente pode usar o pensamento sistêmico, a dinâmica de sistemas para entender os problemas do Brasil e juntos tentarmos resolver, se não por completo, pelo menos uma parte significativa. Acabei falando demais, mas é isso aí, fico aberto para comentários, perguntas, pelo menos aquelas que eu consegui responder. Daiane, muito obrigado, excelente apresentação. Falou de mais nada, falou... seria muito bom se tivéssemos mais tempo para ouvir você falar, explicar ainda mais detalhes dessa parte tão importante do pensamento sistêmico, da modelagem de sistemas, da dinâmica de sistemas aplicada a essa área social, né, de saúde e educação tão importante para todos, né, em todos os países, mas principalmente aqui muito aqui no Brasil nós temos tantos problemas e é uma abordagem muito interessante de sistemas não aplicado à engenharia, né, na área de tecnologias que a gente está tão acostumado a ver, né? Principalmente eu como engenheiro. Muito, muito, muito interessante. Parabéns. Obrigada a todos. Foi ótimo estar aqui. Temos algumas perguntas, Daiane. Não fuja ainda. A primeira Que bom. pergunta da noite. Você está conseguindo ver aí também? Não, é no Q&A? Isso. Eu vou ler aqui. Como definir um processo técnico de um sistema já em funcionamento? Como definir os requisitos de um sistema, os requisitos de performance, arquitetura, projetar, testar, verificar e validar um sistema que já existe e está em funcionamento? É uma pergunta bastante
complexa. Vejo que em um sistema complexo como o mostrado, não recebeu uma solução completa. Como aplicar uma solução completa nesse caso? Bom, aí depende de você chama solução completa, né? Porque, veja, o problema do sistema de saúde, educação e outros sistemas sociais no Brasil, eles não têm um problema, eles têm vários problemas. E não existe a capacidade da gente resolver todos os problemas de uma vez só, né? Então, a gente divide, poxa, quais são os problemas? Quais são as prioridades? Quais são os problemas que são mais emergentes, são mais importantes, que vão ter um impacto mais positivo e mais imediato para a população? Então, não tem como você fazer uma modelagem sistêmica onde você vê todos os problemas e você se propõe a resolver todos eles, porque é uma coisa muito grande, né? Vai demorar décadas, muitos recursos, muitas pessoas envolvidas. Então, a gente precisa fazer escolhas. Poxa, se a gente encontrou esses 5 problemas, quais deles que a gente ataca primeiro? Quais deles ataca primeiro? Quais são mais importantes para a população nesse momento, usando como ordem de priorização? Né? Então, uma solução completa, ela nesse sentido não existe, tá? Ela não existe. A ideia é exatamente isso. Você vai resolvendo os problemas mais importantes, Uhum. né? E mesmo que você resolva, eles não vão parar de ocorrer, entende? Ou seja, outros problemas vão ser resolvidos, porque veja, a partir do momento que a gente cria uma mudança sistêmica, a gente sempre cria o que a gente chama de unintended consequences, ou seja, consequências não intencionais. Né? Então, a partir do momento que eu mexo numa variável, ela pode melhorar a relação com outras variáveis, mas ela vai ter outros impactos que a gente desconhece e que podem criar outros problemas. Entende? Então, a gente trabalha com soluções que também podem se criar outros problemas. Então, solução completa não existe, infelizmente. Tá certo, perfeito. Uma segunda pergunta aqui, Daiane. Que parte do processo de solução compreende a modelagem do feedback loops? E parte do processo de De solução. solução compreende a Ok. modelagem do Sim, feedback sim, sim. loops. Porque veja bem, os problemas não, problemas complexos, ele tem um processo gigantesco, né? Que começa simplesmente definindo qual é o problema. Ou seja, só de você entender o problema já é um problema gigantesco. Por quê? Porque vários grupos e diferentes da sociedade vai ter a sua visão do que eles entendem que é o problema. Ou seja, você não chega na mesa lá no escritório de Brasília e o problema está escrito. Você tem que descobrir com dados, conversando com diferentes stakeholders que estão fora desse sistema, que estão dentro desse sistema, com os professores, com os alunos, com os médicos, com os pacientes, ou seja, você tem que ouvir o sistema, seja por dados, seja pelas pessoas que fazem parte dele, né? Então, você tem todo um processo de primeiro descobrir o problema, que é uma das partes mais difíceis, para daí sim você ir para a solução. Né? Então, essa parte da modelagem, ela já, eu diria que é a parte mais final, é quando você já definiu o problema, você já conseguiu que os stakeholders envolvidos concordem que aquele é o problema, e aí você começa a modelar. Poxa, agora vamos entender quais são as relações dessas variáveis, para entender ali no nível da estrutura qual é o problema, e a partir disso pensar a solução. Então, dentro de todos os passos do processo que envolve o entendimento e a solução de problemas complexos, elas começam, essa parte da modelagem é uma das últimas, né? É como se você fosse navegando no oceano, você pula de cabeça e aí você começa ao pouco chegar ali no fundo, nas partes mais obscuras, onde quase ninguém consegue chegar e enxergar, que é a parte da estrutura, né? Quais são as variáveis que estão criando os mecanismos e os padrões que a gente vê lá na superfície. Então, a modelagem é uma das últimas partes. Uhum, certo. Dani, temos uma terceira pergunta. Quais outras ferramentas para modelar sistemas? Bom, veja bem, a modelagem que a gente chama de System Dynamics, ou modelagem dinâmica de sistemas, ela é um dos vários métodos e frameworks que a ciência da complexidade tem hoje, né? Então, existem vários métodos que tratam mais de mudanças sistêmicas, que abordam os problemas de outras formas, mas quase todos eles têm a dinâmica de sistemas envolvidos. Agora, se a pergunta for quais são as ferramentas para fazer modelagem de sistêmicas, tem vários. O próprio IC Systems tem uma que se chama Stella, se eu não me engano é pago,
tá? Quem faz os cursos com eles consegue ter de forma gratuita, mas tem o Stella, que é um programa que o próprio Systems criou, tem o, se não me engano, é o iFeedback Loops, você pode dar um Google aí, que também ajuda muito nessa questão dessas variáveis. Também tem o do System Dynamics, que eu esqueci o nome agora, mas essas são as ferramentas principais. Você pode usar o Kumu também para isso, e também tem um aplicativo chamado System Thinking. E esse aplicativo ele também tem essa ferramenta de você criar modelagem de sistema com feedback loops. Né? O System Thinking como aplicativo, o Feedback Loops, que é um site, e tem o próprio Stella, que é do IC Systems, que é a instituição que fez esses estudos no Brasil. Tá? Mas para quem tem a curiosidade, já fazendo merchan aqui, de saber mais sobre o pensamento complexo, diferentes métodos e tudo mais, podem ir lá na gravação que o Hub de System Innovation fez, o Hub System Innovation São Paulo fez com a Encose, se eu não me engano, há um mês, não sei se está no YouTube, vocês perguntam aí para o Roberto depois, e está lá, a gente explicou, mas de forma mais geral, o que é o pensamento complexo, a ciência da complexidade, as teorias, o corpo de teorias, de métodos, vocês vão ver que é muito mais abrangente do que a dinâmica de sistemas, esse tipo de modelagem. Tá disponível, sim. Essa live está disponível no canal do Encose Brasil no YouTube. Tá gravada lá para todos que queiram assistir. Teve uma pergunta aqui sobre se a gravação da apresentação ela vai ser disponibilizada. A princípio, somente para membros do Encose. Não para todos, para todos os inscritos. Então, a princípio, só as apresentações do primeiro dia ficarão disponíveis no YouTube. São as apresentações de abertura da conferência. E no nosso chat, só para encerrar, o Wagner, ele postou aqui um link de um livro grátis. O Wagner você conhece o Wagner, Dani? Imagino que sim, né? Acredito que não. Não? Então, o Wagner, ele postou 2 links aqui que eu acredito que tenham relação com a apresentação, né? Então, para quem estiver interessado em olhar no chat, depois eu vou salvar para dar uma checada também. Então, Daiane, muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado por ter trazido esse vasto conhecimento para na nossa conferência. Engrandeceu ainda mais ela. E espero que tenhamos muitas live sessions juntos ainda. Muitos temas. O Hub São Paulo e o System Innovation, que a Daiane participa, eles são muito interessantes, sigam também nas redes sociais e nas apresentações de que vocês fazem, que são muito interessantes. Com certeza. Inclusive, eu vou parar aqui no compartilhamento de tela, vou jogar aqui para vocês, né? Eu vou aproveitar para fazer meu merchan nessa despedida. A gente tem esse Hub de System Innovation, né? Que a gente trata e a gente faz várias sessões de capacity building, né? A gente se une para entender as teorias, os frameworks e praticar junto vários assuntos e métodos da ciência sistêmica, da ciência da complexidade. Por quem tem interesse no assunto, é um prato cheio. É uma comunidade realmente no Brasil de pensadores sistêmicos, de intelectuais orgânicos nessa área. Então, para quem já conhece ou tem interesse, eu vou jogar o link aqui do nosso Hub de São Paulo. Vocês podem se inscrever lá e participar Tá certo. dos eventos. Obrigada por estar aqui. Foi maravilhoso essa noite sistêmica e espero que tenha gerado um ótimo interesse e curiosidade pelo assunto. Com certeza. Escreve no chat que fica disponível até o final da conferência hoje. Aí todos os interessados podem pegar lá. Perfeito. Obrigado Obrigada a todos. muito obrigado. Boa noite para você. Uma ótima noite.